Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem e hoje eu vim falar sobre perdão. Eu sempre escuto isso, que as pessoas não conseguem perdoar e o quanto que guardar essas mágoas as prejudicam. Às vezes a pessoa que fez ali algo que não foi agradável para elas, né, vamos dizer assim, elas não estão nem sabendo disso, elas estão vivendo a vida delas, elas nem lembram mais daquilo e a pessoa tá lá, ainda guardando mágoas, remoendo pensamentos e não conseguem perdoar. Gente, eu gosto bastante de um pensamento sobre o perdão que eu sei que isso não é confortável de ouvir, principalmente quando a gente tá magoado, isso é bem difícil de ouvir. Mas é aquele pensamento onde a gente tenta não julgar a outra pessoa por ela ter errado com a gente. Eu sei que isso é muito difícil, ainda mais quando logo no comecinho ali, né, quando ainda a gente tá passando por aquele processo de raiva, a gente fala frases como a pessoa destruiu a nossa vida, sei lá, coisas desse sentido. É muito difícil a gente entender isso nesse primeiro momento. Então, assim, por isso que é muito importante você viver a sua raiva, você viver sim esse processo de mágoa, de luto que for, né? Então, assim, isso não pode ser de forma alguma negligenciado, porque senão isso vai aparecer lá na frente. Mas se você já passou por esse processo dessa raiva, de ficar remoendo esses pensamentos, já passou um tempo, é muito interessante você tentar fazer isso, mas é por você, não é pela pessoa. Porque às vezes eu falo isso, né, dessa questão do olhar para esse erro como o ser humano erra, algo assim. Aí a pessoa fala assim pra mim: ai, Aline, mas a pessoa não merece não que eu perdoo ela. Gente, o perdão, ele é por você, ele não é pela pessoa. Não vai mudar nada na vida da pessoa se você perdoar ou não. Às vezes a pessoa não fica nem sabendo se você perdoou ou não, porque daí você já tá mantendo distância daquela pessoa, então não vai fazer diferença. Mas o perdão, ele é muito importante para você. Por isso que eu gosto desse pensamento, de depois de já ter passado a raiva, você pensar dessa forma, que todo mundo erra, que você também já pode ter errado com algumas pessoas. Eu penso que por muitas vezes na nossa vida a gente pode ter magoado pessoas e a gente nem tá sabendo. Quantas pessoas que às vezes guardam alguma mágoa de nós por algo, sei lá, que a gente falou, até mesmo por questões de mal entendido, isso é muito comum. E a gente não sabe. Então, gente, o ser humano, ele erra todo dia, toda hora. É uma condição humana errar, repensar, enfim, daí o que vai fazer depois do erro depende muito de cada um, né? Tem pessoa que não tá nem aí, que não se arrepende. Tem. Mas isso não é uma questão sua. A sua questão é ficar bem com você mesmo. Então, assim, se aquela pessoa não merece o seu perdão e você merece ficar sofrendo por conta disso, gente, uma visão também um pouco diferente do perdão, que eu gosto bastante, é assim: se a gente tiver esse pensamento de que todo mundo erra e as pessoas são o que são o que dá pra ser naquele momento, aí a gente não vai precisar perdoar. A pessoa é que tem que estar preocupada com as atitudes dela. Por que que aquilo fica nas nossas costas, se quem errou foi o outro? Então, se a gente começar a rever um pouquinho os nossos conceitos sobre perdão, talvez a gente não precise mais nem se estressar tanto com isso. Talvez a gente jogue a responsabilidade para a pessoa, mantenha aquela distância, né? Porque ninguém é obrigado a conviver com outra pessoa que não te percebe ou que te magoou em algum momento. Você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Mas também não é justo que você fique remoendo isso que só vai te fazer mal. A gente sabe, é sempre bom lembrar, o que as mágoas causam, né, gente? Somatizações. Então, isso desses pensamentos que a gente fica remoendo, talvez durante anos, isso vai ser muito prejudicial. Isso pode sim trazer doenças físicas, isso pode sim trazer doenças emocionais, isso tira o foco da nossa vida. Enquanto a gente tá lá remoendo, a pessoa fez isso, aquilo pra mim, a gente podia estar trabalhando pelas nossas coisas, pelos nossos projetos, pela nossa autoestima. Então é uma perca de tempo, gente. O importante é ter em mente sempre que o perdão, ele vai te libertar. O perdão é pra você. Isso independe se a pessoa merece ou não, é um mérito seu. Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Pensem com carinho sobre essa questão, sobre essas outras visões do perdão, que talvez isso te ajude, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.